Fala galera, tá começando mais um quadro novo aqui no canal Data Marketing e esse quadro eu vou trazer alguns inscritos para poder compartilhar um pouco da sua trajetória. O de hoje especificamente vai ser o Thiago, que vai falar um pouco da trajetória dele no programa Santander Codes. Já trouxe 2 vídeos sobre esse programa, 2 edições que aconteceram. Ele assistiu o primeiro vídeo e isso foi um impulsionador para poder conseguir fazer parte do programa e vai compartilhar aqui com vocês todos os aprendizados, o que está achando desse programa, se vale a pena ou não. E eu tenho uma série de perguntas para trazer para ele. Espero que isso aqui, de alguma forma, agregue para você e também faça você chegar mais perto do seu objetivo dentro da área de dados. Pessoal, como eu falei, eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória do Thiago. Ele é um inscrito aqui do canal, mandou uma mensagem para mim no LinkedIn para falar do programa Santander Code. Eu acho que ele iniciou há um tempinho, pouco tempo, na verdade, né? Mas já vai trazer a percepção dele. E aí, Thiago, antes de mais nada, antes de a gente falar aqui de todos os tópicos, queria que você apresentasse, falasse quem é o Thiago, o que que você faz hoje, o que que você motivou você também a se inscrever no programa, e depois a gente vai falando de outras perguntas aqui que eu separei aqui para você. Não, sem problemas. Boa tarde, Luan. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Tiago, tenho 39 anos, estou em fase de transição de carreira. Hoje eu trabalho numa empresa de locação de empilhadeiras na área administrativa. Sou formado em Direito, não trabalho na área, mas hoje também sou estudante de Engenharia de Software. Essa questão da transição ela vem sendo feita já faz algum tempo. Primeiro porque, assim, por ter 39 anos, eu tinha um pouco de receio de saber se isso era para mim, essa questão de dados era para mim. Então, eu achei que através de um curso de tecnologia eu pudesse testar se eu tinha aptidão para poder começar a trabalhar também com dados, que era o meu foco principal. E aí eu fui participando de vários processos seletivos, dentre eles o Santander Coders, que para mim tem sido o divisor de águas e que tenho certeza que quem participar vai gostar bastante também. Tá? Boa. Então você já tem uma formação dentro da área de direito, né? E aí está Sim, fazendo a transição para a área de dados. Inclusive, cara, uma isso. das perguntas muito comuns que eu recebo aqui da galera é justamente essa. Tipo assim, eu já estou fazendo uma formação, ou já tenho uma outra formação em uma outra área, e é tranquilo migrar ou não, faz sentido migrar ou não. Atualmente, eu trabalho como gerente de dados, né? E o meu time ele tem, cara, pessoas de diversas formações. Então, tem pessoas que são engenheiros elétricos, já trabalhei com programadores e pessoas de dados que trabalham, que tinham formação em geografia, tipo, que não tem nada a ver com exato. A área de É. direito, né, é um pouquinho mais humanas também, né? Não Uhum. é exato. Mas agora, você fazendo engenharia de software, você está vendo que é um pouquinho diferente as coisas, né? Sim, realmente é um pouquinho diferente, mas a gente acaba ficando um pouco com medo das coisas, das matérias, a gente se assusta às vezes ao aprender uma ferramenta, mas eu estava até assistindo um vídeo seu ainda há pouco que estava falando sobre isso, que uma das principais skills que de repente estão procurando hoje é a questão de ter um bom fundamento, né? Afinal de contas, para quem quer trabalhar na área de dados, até onde eu tenho visto, é saber resolver problema, ter uma lógica para resolver esses problemas. Então, a parte da hard skill, né, que é a parte de eu estar fazendo uma faculdade, que não é necessariamente uma coisa que você precisa para trabalhar com a área de dados, que seja bem dito isso, mas ela me ajudou para mim, foi no caso para mim, para saber se eu tinha aptidão para trabalhar com tecnologia, porque quando eu comecei a procurar sobre isso, Luan, eu tinha um certo receio, que eu acho que é o receio de muita gente, será que isso para mim, ainda mais na idade que eu estou, será que vai existir essa questão da idade interferindo na questão de entrar numa vaga para a área de dados? E hoje eu tenho visto muito que é até diferente disso, tem se aberto vagas para muitas pessoas que estão em transição de carreira, como você bem falou. Então, eu acho que para quem está pensando em entrar nessa área, entrar de cabeça e esquecer, porque o que você aprendeu até agora não vai ser esquecido, pelo contrário, ela vai servir como um plus para que você possa entrar na carreira de dados, né? Exatamente. E por mais que a tua experiência anterior tenha sido de uma função que não Sim, necessariamente tem a ver com dados, de alguma forma você vai usar. Porque tudo, na é, verdade, é dado. Se você for olhar, qualquer setor da companhia vai ter dado, desde o financeiro até a parte de direito, se for o caso. E sim, isso, hoje, talvez não possa ser um diferencial, mas daqui a pouco isso pode se tornar um diferencial para você mais lá na frente, quando você já estabeleceu muito bem os fundamentos. E, isso cara, aí. muitas pessoas pecam nessa parte dos fundamentos se apega muito na questão técnica e aí fica assim, eu não sei resolver isso aqui tecnicamente, então não é para mim. Não, não é isso.
Se você tiver uma base boa de fundamentos, e você vai ver muitas das vezes, é muito comum também, né? Você ter mais de uma solução para o mesmo problema. Então, às vezes, se você ficar preso Sim, na questão técnica, é uma forma de fazer, mas você tem outras formas de fazer e você consegue chegar no mesmo objetivo. Uma coisa que eu até brinco é que se você der um problema para uma pessoa, seja um programador, de desenvolvimento de software, mas uma pessoa também que desenvolve a parte de análise, né, de dados, você dá o mesmo uhum, problema para 10 pessoas, quando as 10 pessoas trouxerem as soluções, se todas elas souberem fazer, você vai ver que não vai ter nenhum código exatamente igual, nenhuma lógica exatamente igual. Uma coisinha ou outra vai estar diferente. Porque é isso, no final das contas você precisa resolver problema, né? E não ter ali a escrita perfeita, alguma fórmula mágica para poder conseguir chegar e entregar algum resultado, né? E não Bom, existe forma a- errada ou certa, né? exato, não existe. Existe você resolver problema ou não. E o problema precisa ser resolvido da forma certa. Na verdade, existe, essa parte é o certo e errado, né? Mas o como não existe certo e errado. É. E uma coisa que eu queria, que eu fiquei curioso também, né? Acho que tá, poucas mensagens que a gente trocou ali, e acho que vale a pena você explicar um pouquinho mais. Como que foi o teu primeiro contato com o programa ali de Santander Close, onde você conheceu ele, depois eu vi que você assistiu o vídeo no canal, que você comentou comigo e tudo mais, Sim. e isso te ajudou. Mas fala um pouquinho mais sobre isso. E deixando também que é importante falar que esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Então, é importante a gente falar, que eu tô trazendo aqui a percepção real de uma pessoa, então, cara, fique à vontade para falar o que você achar, dos pontos positivos e negativos, mas me fala antes de falar de como que tá o programa, me fala como que você ficou sabendo do programa. Sim, vamos lá. Eu escrevi algumas coisas até para lembrar, porque o processo seletivo ele é um pouco extenso. Então, são várias coisas que nós passamos e acaba esquecendo uma coisa ou outra, né? Então, anotei algumas coisas aqui para servir de cola para poder passar o máximo possível de informações sobre o assunto. Essa já foi minha terceira tentativa no Santander Coders. Então, assim, a primeira tentativa que eu fiz, eu não consegui passar nem da primeira fase. Porque a gente preenche primeiro um formulário, que é tipo um fitzinho, aí daquela avaliação eles fazem e escolhem 60 mil pessoas para ganhar a bolsa, geralmente em 5 trilhas. Então, ou seja, são 12 mil bolsas para cada trilha de escolha ali. E vai depender da necessidade deles, é claro. Na segunda vez, e aí já fica uma primeira dica, por favor, observem as datas do edital para que vocês não percam prazos, porque na segunda tentativa eu passei, fiz o primeiro processo, na hora de fazer a prova eu perdi a data da prova e acabei perdendo a oportunidade de participar do Santander. E até que eu vim agora, em 2024, participar. Inclusive, eu estava verificando as datas de inscrição e tudo. Dessa vez, era sempre quando abria. Tipo, abriu dia 19 de março as inscrições para o Santander Code. No dia 19 de março, eu fiz a minha inscrição para não correr o risco de não participar, né? De perder alguma coisa. E sempre coloquei no calendário as datas para não perder, porque são muitos detalhes. Luan, porque você não só vai passando, você tem que fazer o aceite daquela vaga, você tem que preencher algum formulário, tem que assinar essas coisas, e é um processo bem, não é burocrático, tem uma organização que você precisa estar bem atento para não perder. Esse processo seletivo em si, em números, porque esse daí foi números passados, foi passados até por eles mesmo quando a gente teve a nossa primeira aula. Esse último processo do Santander Coders foram 81 mil inscritos, 60 mil começaram a seleção com a primeira bolsa, que é aquela trilha básica, né? Dessa trilha básica, 2.500 foram selecionados para poder fazer a primeira dinâmica, né? Que é a resolução do case, que eles chamam. E no final, 614 passaram para o Coding Tank. O Coding Tank é uma semana de aulas, né, ao vivo, e ao final você precisa fazer uma prova, e a partir daí são selecionados 300 que vão ganhar a bolsa para poder ter mais 4 meses de curso na trilha escolhida. Então, pô, foi um processo assim, você vai fazendo aquilo ali, você vai, claro, vai fazendo outras coisas, mas ao mesmo tempo é bem desafiador realmente, né? Porque você vê, eu comecei o processo seletivo em março e só fui receber uma resposta agora em julho para começar as aulas agora, né? Para começar Mas, a aula em julho mesmo, né? não, você está justamente nessa etapa agora dos 300 selecionados e já chegando para as aulas ao vivo, né? Isso, acho que é algo que, no caso, já acabou o processo seletivo e agora nós não somos mais adversários, agora somos todos amigos que estamos fazendo os módulos, né? São vários módulos que nós estamos fazendo até dezembro.
né? E terminamos o primeiro agora, que foi inclusive com a apresentação de um, de um projeto, que cai justamente no que você falou, que existe solução diferente para tudo, o mesmo projeto, várias pessoas apresentaram de maneira completamente diferente para resolver um determinado fim, e isso é muito bacana, assim, de todo esse processo. Voltando um pouco para a parte lá do processo. A primeira parte foi preencher o cadastro, fiz a minha inscrição, correto? Depois que eu fiz a inscrição, não tenho o que fazer, você tem que aguardar até você ser ou não um dos contemplados para receber uma das 60 mil vagas. Ponto. Depois que você passa por esse processo, pois bem, eu fui escolhido, e agora? O que vai acontecer? Você vai ter um período, vai ser liberado dentro do sistema da ADA um curso com várias matérias, né? Eu até anotei aqui. No caso da minha trilha, que foi Data Science, também tem engenharia de dados, mas para Data Science foi Fundamentos Matemáticos, Introdução a Data Science, Git versionamento, Introdução a Python, Estatística, Cálculo Orientado para Data Science e SQL. Então, você faz esse curso, você tem um prazo, 11 dias, são 10 ou 11 dias que você pode fazer esse curso e você faz um teste lógico. Esse teste lógico são 20 questões que você tem um tempo para poder resolver. E aí, geralmente, a nota é algumas vezes uma reclamação ou outra que tem, é porque a nota de corte é bem alta realmente. Você tem que tentar fechar tudo. Eu, no caso, errei duas, mas consegui passar para a próxima fase. Então, não fiquem nessa, tem que acertar tudo, senão deu ruim. Não, às vezes pode acontecer de ser uma, duas, três. No caso, eu errei duas questões, aí acertei 95 a 94% da prova e fui selecionado para a outra fase. A outra fase, aí eles abrem um prazo para você poder, que é a dinâmica, né, dos grupos, foram 2.500 pessoas. Aí nesse cálculo, como quando vai estar estudando dados, a gente vai ficando meio louco com essas coisas, né? Então, 2.500 era mais ou menos 500 para cada trilha. Eu já ia fazendo esses cálculos para saber a real chance de que, mais ou menos do que se tinha, né? Aí você marcava e a dinâmica acontecia mais ou menos assim. E foi assim que eu cheguei na entrevista sua com a Bárbara, porque eu queria saber mais informações, tanto sobre a dinâmica, como a questão do Coding Tank, que é a última fase deles aqui do processo seletivo. Marquei a dinâmica eu marquei para o último dia, porque eu estava em viagem, inclusive. E aí, quando eu voltei, a gente fez a dinâmica, que eram mais ou menos 10 ou 12 pessoas. No meu caso, ainda deu um problema, porque fiquei estranho, eu já estava nervoso com a própria dinâmica em si, né? Mas aí aconteceu um atraso da própria pessoa que ia fazer a reunião, mas aí no final deu tudo certo e deu para se apresentar. Minimamente, você tem que fazer uma mini apresentação e dizer por que que você quer participar do projeto por último, ele joga um case para você resolver. Mas aí é que tá, é uma coisa que eu gostaria de ter escutado também, não se preocupar tanto com o case. Acho que vai justamente naquilo que você falou, não existe a resposta certa, eles não querem saber que, por exemplo, que determinada situação é X quilômetros ou X cédulas ou qualquer coisa. Eles querem saber se você sabe primeiro se portar em grupo, entendeu? Reunir com as pessoas, dividir as tarefas, entendeu? Para saber se você tem feeling para aquela coisa, para eles poderem escolher as pessoas que vão participar da última fase do processo, que é o chamado Coding Tank. Nesse Coding Tank passaram 614 pessoas, ou seja, é a fase que cria mais ansiedade, porque é mais ou menos 2 para um. Praticamente depois de 81 mil inscritos, você está 2 para um, você quer muito passar por aquele processo. E aí teve grupo que se formou através do Discord, do próprio ADA, foi se reunindo as pessoas que estavam fazendo parte desse processo. E aí, uma semana de aulas, né? A gente teve uma semana de aulas de lógica de programação em Python, com o instrutor, da mesma maneira que eles fazem os módulos normais. Com o instrutor, uma semana de 7 às 10, sempre de 7 da noite às 10 da noite, mais ou menos, aula teórica e depois resolução de exercício, que geralmente separa em sala, dependendo do professor e do monitor. E na sexta-feira nós fizemos uma prova. Depois de todo esse processo, a gente fez uma prova que a gente entregou um Jupyter Notebook que a gente colocou no próprio sistema, né, da ADA para que eles pudessem corrigir. E aí sim saiu o resultado, que foi justamente saber que a gente passou e que é um dos felizardos, um dos 300 É, sobreviventes de todo o processo seletivo, né? e eles não abrem, tá? Eles não abrem, mas as pessoas que já chegam nessa última etapa, assim, a chance de entrar,
na empresa em si é muito alto, é muito alto. Porque eles já consideram, né, uma desistência, né, ao longo do percurso, tudo isso que você falou, né, tem as etapas que são eliminatórias, então eles já, minimamente, eles já trabalham com essas vagas ali dos 300, vamos dizer assim. Por quê É, que eu estou falando isso? Eu já tenho alguns exemplos que eu já. Esse estilo de programa, né, da ADA e tudo mais, é um programa um pouco mais antigo, tá? Já teve com várias empresas. Vi um amigo meu que eu ajudei também a trazer, só que ele foi para a área de desenvolvimento especificamente. Ele sim, entrou numa empresa que na época foi do Bradesco, como desenvolvedor, e passou exatamente por esse mesmo programa, as mesmas etapas e tudo mais. Talvez uma coisinha ou outra diferente do que está tendo no Santander, mas depois que tudo aconteceu, o instrutor lá na época abriu para ele, né? Disse que, a gente já, as pessoas conseguiram chegar até aqui para poder não entrar, são pequenas pessoas que vão acontecer. Então, se você fizer tudo certinho que tem que ser feito, se comprometer, entregar o que tem que ser feito no trabalho, participar ativamente das aulas, as chances são absurdas de você conseguir ingressar. E, pô, você entrar numa empresa grande, né, assim, pô, para uma primeira vaga, numa mudança de carreira, faz uma diferença absurda. Você citou o exemplo da Bárbara, que eu trouxe aqui no canal, tá? Ela também era uma inscrita do canal aqui, fez um programa também da ADA, só que ela teve um azar, né? Porque a empresa que ela estava fazendo era Americanas, e a Americanas passou por aquela turbulência, né, sim, de coisas que aconteceu no mercado. Então, assim, o programa seguiu, só que não tinha como contratar as pessoas lá na frente, por conta é, da empresa ter despencado, né, na Bolsa de Valores e tudo mais. Então, acabou influenciando um pouquinho no processo, mas ela já depois conseguiu ingressar, né, já tinha passado por toda essa expertise, conseguiu ingressar no mercado também. Ela era de uma formação completamente diferente, ela era, se não me engano, analista de laboratório, então ela fazia sim, análise, eu vi. análise Dá de esperança esse tipo laboratório. de coisa, que tem gente de todo lado, cara, trabalhando com dados. Isso é muito bom. E aí ela conseguiu conciliar um pouco do, tipo, de vivência do laboratório. Tudo bem, analisava coisas de exame e tudo mais, mas não tinha nada a ver, biologia, nada a ver com dados. E aí conseguiu migrar, hoje está trabalhando atualmente, também está super bem. Acho que um bom Isso é exemplo. muito E bom. com você também, eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Acho que, com Amém. tudo que você falou aqui, dá para ver que você está bem empenhado. Para você ter passado por todas essas etapas também, não é qualquer pessoa que consegue passar, né? Como você falou, né? São 60.000 vagas iniciais para todos os módulos, 80 mil inscritos. Eu cheguei a fazer para poder trazer mais insumo para a galera aqui do canal, eu cheguei a fazer o processo do Google também, uma curiosidade, que eu nunca abri, Sim, inclusive. legal. Mas passei por todas as etapas. Só na última etapa, que era a entrevista, eu senti que as posições eram muito mais júnior, né? Então, por exemplo, eu já estar contando como gerente, eu entendi que foi esse o motivo, pelo feedback que ele me deram. Mas eu consegui passar e entender como é que funcionava a dinâmica, como é que Não, funcionava as entrevistas e tudo mais. E, e a gente conseguindo entender como é que funciona facilita muito esse processo. Porque aí é, você já está com uma certa vantagem, né? E eu acho que muito da função do analista de dados, do engenheiro de dados ou do cientista de dados é saber como que você consegue usar os dados da melhor forma. As pessoas que vão estar assistindo aqui estão recebendo informações, estão recebendo dados. O que ela vai fazer com aquilo ali para poder transformar e levar isso para uma vantagem competitiva, aí cabe cada um a fazer. é isso aí. Beleza? Quer compartilhar mais alguma coisa ainda sobre o processo? Senão eu tenho mais Eu outras acho que de perguntas. processo, assim, acho que fica até como dica, porque às vezes as pessoas procuram até um alento, né, de quando a gente vai assistir algum vídeo sobre processo. Não é necessário realmente você saber alguma coisa, é um diferencial você saber sobre ferramenta, conhecer alguma coisa, saber sobre lógica de programação, é um diferencial, claro, porque você vai fazer, você vai se desenvolver muito mais rápido. Mas existem pessoas no curso hoje tanto que nunca viram Python na vida e que passaram no processo seletivo porque demonstraram muito interesse em querer conhecer, em querer resolver um problema, e isso não é empecilho para quem quer fazer o processo, assim como também tem gente que já está no mercado. Nós temos analista de dados, tem cientista de dados júnior, gente que entrou recentemente e que está fazendo esse processo para poder se desenvolver ainda mais, alcançar outras empresas, para poder trabalhar em outras oportunidades. E tudo isso sabe, me dá muita esperança, assim, de tudo que está acontecendo. Como você falou, eles não prometem vagas, até porque, enfim, não tem como fazer a absorção de todo mundo.
mas dentro do processo que não é só módulo técnico, também tem módulo de empregabilidade e tudo mais, já pediram para a gente preencher um formulário, perguntando sobre várias coisas nossas, se a gente tem disponibilidade de mudança, se não tem, como é que seria o trabalho e tudo mais. E aí eles vão estar olhando dos módulos que nós vamos fazendo, pessoas que de repente vão chamar para fazer uma entrevista para poder participar da empresa. E isso, para mim, é que é a grande vitrine, assim, porque o processo seletivo em si, além de aprender várias coisas, eu acho que se fosse destacar uma coisa básica é o network, cara. É impressionante, as pessoas conversando, batendo papo. Por exemplo, vou te falar uma coisa até que eu estou aprendendo, porque antes eu não fazia isso, de chegar com uma pessoa e conversar sobre qualquer assunto, porque eu achava que eu estava incomodando essa pessoa. Vou falar com você mesmo, tipo, quando eu recebi o kit, eu me lembrei do vídeo que eu assisti da Bárbara e tudo mais, que foi um vídeo que eu assisti no meio do processo para me ajudar. Eu falei, pô, vou agradecer, porque de certa maneira eu assisti aquele vídeo e aquele vídeo me ajudou a querer mesmo participar do processo, porque seria realmente uma coisa importante para mim. Então, aí, por exemplo, o que antes eu não faria normalmente, eu fui lá e mandei a mensagem para você agradecendo e tudo, e está gerando esse bate-papo aqui. Assim como, por exemplo, se eu estou com alguma vaga que de repente eu acho interessante, eu vou lá e converso com a pessoa interessada da vaga para saber mais sobre o assunto, como é que é, e isso vai modificando muito. E se eu posso citar um divisor de água desse processo da Tec, como, não só com o do Santander, como de outras empresas parceiras, essa questão do network. É fantástico, assim, de você conhecer outras pessoas, de saber que muita gente está ralando assim como você não ficar sofrendo tanto sozinho com aquela questão da síndrome do impostor que bate em muita gente, que a gente está estudando, 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 nunca se acha preparado, porque nunca vai se sentir preparado, porque não existe como saber tudo. E espero que com tudo isso eu consiga até o final do ano a gente poder conversar novamente, novamente agora, eu terminando o processo de migração de carreira, né? E trabalhando no Santander também, não se esqueça, tá? Amém. Cara, isso que você falou é muita verdade, porque o diferencial toda vez a pessoa acha assim, para poder eu ingressar, para poder eu ter sucesso, para poder eu ter estabilidade, é eu saber o código que ninguém sabe. Não, não é. Você não precisa ser o melhor programador, você não precisa ser a melhor pessoa de lógica. Você precisa fazer exatamente o que você está falando, ter network, ser dedicado. Aquela questão, aquele clichê, né, que todo mundo fala, né? Talento vence o esforço vence o talento, o que é melhor, né? Tudo. Uhum. Cara, se você tem dedicação, se você tem disciplina, se você tem a decisão de que você quer aquilo, não tem como dar errado. E aí, outra coisa também, que o pessoal fala muito de instabilidade em emprego público, né? Que é um dos grandes dilemas, assim, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento no familiar, falando, você tem que fazer emprego público, você tem que fazer um concurso, todo mundo já falou isso. Nada errado contra concurso, mas você consegue ter uma certa estabilidade trabalhando numa empresa privada. Se você tiver network, como você falou, se você tiver o conhecimento, se você souber se comunicar com as pessoas, se você tiver uma boa rede de troca, porque é muito mais fácil para uma pessoa que está na área indicar alguém que ela conhece, que ela já teve alguma troca, do que buscar uma pessoa no mercado que não conhece, arriscar e tudo mais. As empresas priorizam por isso, os profissionais priorizam isso. Eu falo isso porque quando eu vou contratar, geralmente é uma dificuldade tremenda, porque a gente não tem nas redes, ainda nas nossas redes, o tanto de pessoas que estão envolvidas com o tema, de dados, que estão com essa vontade, que estão mostrando essa vontade, quanto a gente gostaria. Então, às vezes fica muito difícil acessar aquela pessoa. E o processo seletivo normal, que a empresa posta uma vaga lá, 1.000 pessoas se inscrevem, 2.000 pessoas se inscrevem. Para alguém chegar em você, cara, é muito difícil. Porque, É muito. primeiro, que você não vai ter como, não vai ter como selecionar todo mundo. Então, vai pegar um ou outro ali para poder fazer uma triagem, ver quem atende, quem não atende, descartar. E a chance de você ficar nessa primeira leva já é mais difícil. Então, esse tipo de programa, especificamente, já é uma vitrine isolada, onde mais ninguém está. Então, a empresa está gastando dinheiro, ela não está fazendo isso porque ela filantropia, né? Ela está fazendo isso porque ela tem o interesse de conseguir botar as pessoas boas para dentro da empresa para trabalhar, para conseguir gerar mais retorno para a empresa. Então ela já Isso sabe que aí. você que passou por todas essas etapas, tudo que você já fez, você já é uma pessoa diferenciada da média, né? Porque a média não passou. Então, por aí vai. E não quer dizer que você estando na média hoje, quer dizer que amanhã você vai estar também. Então, você pode não passar hoje, se dedicar ainda mais, estudar, ver o que pode ser melhorado e tudo mais, e depois você ficar acima da média, e aí você entra
nesse seleto grupo, vamos dizer assim, de pessoas que já entenderam como é que o jogo funciona. E aí, uma vez que você entende como o jogo funciona, é você ir pensando como é que funciona cada etapa desse jogo, até você estar na posição que você entende que faz sentido você chegar. Também Verdade. é algo que você vai ainda aprender com o tempo aí, quando você ingressar na área, você vai ter vários degraus ainda para subir, e aí você vai pensar, ó, para aqui eu quero ir, por aqui eu não quero, ou então comecei por aqui agora na área de ciência de dados, mas pô, me identifiquei mais com engenharia e vou mudar. E tá tudo bem, porque as empresas às vezes querem isso também, um profissional que sabe um pouquinho de tudo. Então, é bem por aí, sabe? Mas eu acho que tu tá com uma mentalidade muito boa, que é a mentalidade de quem precisa estar para esse início de trajetória, né? Esse início de mudança de carreira. É. Você estava falando sobre essa questão de concurso público, né? Eu acho que pela vivência que eu tenho visto aí nas vagas e tudo mais, nos processos, eu acho que o principal é vencer a primeira barreira. Você conseguir vencer a primeira barreira de você entrar no mercado é o teu concurso público. A partir do momento que você consegue entrar na área e se esforça dentro de um cargo para poder aprender de tudo, você poder resolver vários tipos de problema e poder aumentar a tua caixa de ferramenta, a partir daí já é a tua estabilidade. A tua estabilidade é como se fosse a tua caixa de ferramentas, entendeu? De várias habilidades, tanto de hard skill como de soft skill, que eu espero adquirir o mais rápido possível, né? Porque eu já estou ficando velho já, né? Tem que começar a estudar para poder passar lá para a área. Cara, mas aí a curva agora você entende que ela vai ser exponencial, tá? Ela não vai Sim, ser mais tão linear, né? Então, você vai ver é, que agora você vai dar um salto grande, porque o principal é que você já entendeu, né? Que é pegar nos fundamentos, pô, network, aquilo que você não sabe, você vai conversar com uma pessoa, a pessoa vai te orientar, a pessoa já passou por aquilo ali, e aquilo que você às vezes já sabe, a outra pessoa não sabe, você vai ensinar, então é aquilo, é uma troca. Então, a curva agora vai ser exponencial, você vai ver. A diferença, ela tá depois que você passa dessa primeira barreira, como você falou. Depois da primeira barreira, os degraus são muito mais rápidos de ser atingidos, né? O primeiro passo é o que é o mais difícil. amém. Vai Bom, logo, logo, logo vai dar certo. Já eu deu. tenho, eu tenho mais duas perguntas aqui ainda, na Sim. verdade, três. Uma é, o que que você acha que poderia ser melhor nesse programa? Se você acha que tem alguma coisa que não é tão boa. E aquilo que você, acho que já é bom, acho que você já comentou, né? A network acho que é o principal, a vitrine, você já comentou um pouquinho. Mas tem alguma coisa que você falou assim, cara, isso aqui poderia ser melhor, alguma coisa assim? É assim, é porque ele é um processo seletivo extenso, né? Eu acho que se pudesse diminuir um pouco esses prazos seria um pouco melhor. Seria se fosse para falar de alguma coisa. E ele também exige uma dedicação enorme, porque são aulas ao vivo. Agora, inclusive, você já fez até vídeo falando sobre o Santander Tech, que é um outro programa deles, um pouquinho diferente do que é o Santander Coders, inclusive. Que ele está focando para uma trilha básica e depois que é gravada, e depois ele vai para umas mentorias ao vivo, que é até um produto novo lá da Ada, se eu não me engano, que é a Soft Plus, uma coisa assim. Skill Plus, desculpa, que é um produto novo deles lá, que é junto com o Santander Tech que eles vão fazer também, disponibilizando de graça para várias outras pessoas. É um processo muito extenso. Se ele pudesse ser um pouquinho menor, ajudaria até na ansiedade de todos nós candidatos, que é bem complicado passar por todo esse processo. Para você ter ideia, estou desde 19 de março, que foi o primeiro dia que abriu a inscrição, e eu vou até dezembro, né? Mas assim, os 4 meses de aula, pô, tranquilo, né? São aulas segundas, quartas e sextas, das 19 às 22 horas, até para falar um pouco dessa questão de como está sendo. E é bem cansativo, mas vale super a pena pelas coisas que eu já te falei, sobre a questão de network, de você estar perto de pessoas que já estão no mercado, entendeu? De você poder pegar dicas de como melhorar teu portfólio, de como colocar as coisas para você poder ir bem numa entrevista, e isso daí também que é outra coisa muito bacana, que não é só a parte de hard skills, mas eles também promovem várias aulas. Por exemplo, a gente teve uma aula de soft skills só para poder mexer com LinkedIn, preparar LinkedIn, outros, LinkedIn currículo, né, para poder vencer os robôs, os ATS, né, para poder fazer com que você avance mais nos processos seletivos. Então, são várias coisas que a gente vai reunindo que para a gente é maravilhoso, assim.
No todo, só essa questão de ser muito extenso, de resto, não tem muito do que reclamar do processo, não. Sempre vai existir uma ou outra reclamação das pessoas, ou porque achou a prova um pouco difícil, ou porque não concordou tanto com a seleção de quem foi escolhido, mas isso é muito relativo, porque no final das contas, como você falou, quando chega no final do processo seletivo, que já está 614, para você escolher de dois, escolher um, pô, todos os 614 já são bons, né? Não tem como você. Aí você vai muito. Pô, e outra dica: sempre deixar a câmera aberta, sempre conversar, sempre perguntar, sempre se apresentar de alguma forma, porque quem não é visto não é lembrado. Então, por exemplo, os monitores devem ajudar nessa escolha dos 300. Se a pessoa nunca te viu porque a câmera está desligada, você não conhece nem tua voz, a tua chance de ser escolhido vai diminuir, porque as 600 pessoas são capazes, né? Então, é outra dica até para quem quer participar do processo seletivo. Por fim, então, para poder fechar aqui, na verdade eu tinha falado três, mas são duas, e que também o horário da reunião vai acabar. Sim, Que era para você passar uma dica final para todo mundo, mas acho que um pouquinho você adiantou nessa tua última fala, né? Da questão da sim. câmera, né? De participação e tudo mais. Mas tem alguma outra dica que você poderia passar assim para a galera que vai fazer os próximos, ou para quem. Acho que saiu recentemente agora, porque a tua turma, se eu não me engano, foi o anterior, né? Do Coders, e agora Sim, tem o do Tech que tá em aberto ainda. isso. Então, se puder, tem uma dica que você passe para a galera? Ó, durante a apresentação, eu tentei falar o máximo possível de dicas, assim, essa questão da câmera aberta, de participar, de se interar junto com as outras pessoas. Geralmente tem grupos e não custa nada você conversar com as outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo seletivo. Não se sentir incapaz, porque muita gente se sente incapaz, ou acha que a prova é muito difícil, ou acha que isso, aquilo, outro. É transformar essa dificuldade em aprendizado, cara. Aquela coisa, tá difícil? Não foi fácil para mim. Eu não sou o melhor programador, Lô. Não sou, eu tenho certeza, até pelos trabalhos que eu vou fazendo e conhecendo as outras pessoas lá codando, são 1000 vezes melhores do que eu. Mas eu tento explorar alguma coisa que eu consigo ser melhor, tipo apresentar bem, de falar alguma coisa de uma maneira legal, entendeu? Aprender junto com eles, entendeu? Não ser uma pessoa que egocêntrica nem nada, ter essa ideia de partilhar conhecimento é muito importante. Então, aquela situação. Várias outras pessoas são melhores do que a gente, mas a gente tem que se preocupar só com a gente, porque eu acho que se for para debater o maior inimigo do processo seletivo, são nós mesmos, entendeu? Porque, por exemplo, antes eu pequei com a questão de data e acabei não passando para outra fase. E agora que eu consegui me dedicar minimamente, não é uma coisa absurda assim, eu consegui passar pelo processo seletivo. E eu digo para todo mundo que quer participar, é um produto que você vê, você paga curso que você não tem o suporte que você vai ter. Até porque eles querem te preparar para poder te absorver no mercado. Então, é muito interessante fazer isso. Até na aula inaugural que a gente teve, a primeira aula que a gente teve foi com ex-alunos que já estão no mercado de trabalho, junto com Legal. o presidente da própria ADA, o presidente da Santander Open Academy, que é responsável por esse processo seletivo também. Foram pessoas que sempre trouxeram muita energia para que a gente pudesse continuar isso. Então, e não é uma coisa impossível. Eu vou falar para todo mundo: tem pessoas que não têm qualquer conhecimento de código, de Python, de nada, e estão lá, porque resolveram acreditar no processo de que poderiam resolver um problema mesmo sem isso. Como eu te falei, no própria resolução do case, você queria saber exatamente pô, qual era a resposta do que eles falaram ali, mas eles queriam saber a ideia geral, o que que você pensou, qual foi o método que você aplicou para poder resolver aquele problema, porque você tinha que partir de algum lugar, tinha que dividir tarefas, as pessoas tinham que trabalhar junto. Então, você saber trabalhar com as outras pessoas é um diferencial muito maior do que você saber rodar 900 linhas de código em Python. Eu acho que é bem por aí. Sabendo conversar, pelo menos se comunicar minimamente, porque a gente sabe que nem todo mundo sabe se comunicar. Mas mesmo assim, você não travar na hora, porque, pô, eu te digo, pela própria resolução do que, pela própria dinâmica de grupo que a gente participou, gente que não consegue abrir a câmera, que não consegue falar, entendeu? Então são coisas que elas vão ter que, pô, aos poucos melhorar. Mas é um diferencial, você saber se comunicar, não necessariamente você saber só codar. Então, se fosse uma dica, é falar não deixar de acreditar, sabe? Porque tem muita gente que, não, isso é muito difícil, 81 mil candidatos. Pô, quem é Thiago na fila do pão para poder passar no processo desse? Passou. Então, eu digo, qualquer um pode passar, cara. Eu tô com 39 anos, tentando mudar de carreira, aprendendo um monte de coisa nova. É uma coisa extremamente desconfortável você estar numa posição profissional e, de repente, você
ir para outro lado completamente diferente, que você tem que aprender várias coisas do zero, essa que é a verdade. Mas aí o grande diferencial hoje é que eu estou conseguindo fazer com que as coisas que eu aprendi durante a minha vida profissional sejam aplicadas também na área de dados. E é esse que é o grande chance, é saber mais ou menos para onde vai. Não é só aprender a codar, mas aprender também outras coisas que vão ser importantes para essa carreira. Acho que é mais ou menos por aí, cara. Não sei se eu consegui falar tudo que eu gostaria, mas é mais ou menos por aí. Eu acho que, assim, foi muito, mas muito, muito bom, cara. Acho que eu tenho certeza que isso aqui, de alguma forma, vai ajudar, não só as pessoas que estão fazendo o programa, mas as pessoas também que estão fazendo transição, que estão querendo, de alguma forma, mudar de vida. A área da tecnologia mudou minha vida. Eu sei que pode mudar. Já mudou de muitas pessoas pelos feedbacks que eu recebo também, mas eu sei que pode mudar ainda cada vez mais, cara. Queria agradecer teu tempo aqui por poder compartilhar e conseguir também ajudar mais pessoas. E, pessoal, comentem aí, deem os parabéns para o Thiago. Depois vou deixar a rede dele aqui também, né? Importante network, a gente falou disso. Então, sigam ele lá, porque eu tenho certeza que um bom profissional de dados vai vir aí por tudo que eu já vi aqui dessa trajetória dele, do empenho, da dedicação que ele tem para poder conseguir seguir esse objetivo. Que eu acho que é muito de que vocês também vão ter, né? E, Thiago, cara, obrigado de verdade pelo teu tempo aí, por todas as Eu que palavras que foi. agradeço, lá. Nem tô acreditando que eu tô conversando contigo, porque a gente vai assistindo tantos vídeos assim, e assim fica para todo mundo. Quem estiver assistindo o vídeo vai criando aquela ideia do instrutor, do mentor, né? De vídeos que a gente vai assistindo sobre a nossa vida. A gente não imagina que vai chegar um momento como esse, de estar conversando com uma pessoa que é uma referência pra gente, né? Então, assim, para todo mundo que estiver assistindo aí, cara, acredita, avança, porque é a trancos e barrancos. Não existe essa coisa de você começar hoje, daqui a tantos dias você vai conseguir. Eu já estou um tempão nisso, entendeu? Para poder chegar hoje e ter uma maturidade para conversar com você sobre alguma coisa, é porque vários medos já foram vencidos, entendeu? E além da questão de idade, que era uma coisa que me pegava demais, e ainda pega um pouco, sabe? Essa questão da idade, de estar fazendo essa transição de carreira. Isso é besteira, entendeu? Porque quando a gente vai começando a participar dos processos e tal, e eu já vou ficando até mais tranquilo de estar conversando contigo, é porque eu já decaí muito de entrevista, de travar, de não conseguir falar, de não conseguir se comunicar com a pessoa com medo do que ela vai achar. Quando não tem nada, isso daí é só besteira. É só uma fase da nossa vida que daqui a pouco todo mundo vai estar reunido para poder contar as vitórias aí em relação a isso. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar falando isso. Para mim é muito importante também estar aqui compartilhando um pouco dessas informações. Espero que ajude as pessoas aí também com isso. Vai ajudar. A reunião vai acabar aqui, mas a gente vai se falando aí pelo LinkedIn também. Espero poder falar muitas vezes contigo ainda, tá, cara? Valeu, Luan. Agradeço demais, cara. Um abraço. Cara. Tchau. Tchau, tchau.